compromisso. E esse modelo é altamente eficaz para estudar os nossos comportamentos disfuncionais. Comportamentos esses que nos atrapalham consideravelmente, que nos deixam normalmente prejudicados nos relacionamentos, no ambiente de trabalho, nas relações dentro do lar, conjugais, enfim, em todas as relações e também conosco, com a nossa própria capacidade de desempenho, de realizar tarefas, de ter uma vida bastante produtiva. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, em alguns minutos, para que todos nós possamos nos esclarecer. Será que eu estou cavando na minha vida, isto é, adotando comportamentos disfuncionais? É isso que nós vamos ver. Para isso eu vou ilustrar com uma metáfora, a fim de entendermos melhor que posicionamento eu quero dar para a palavra cavar. Imagine você que alguém lhe põe uma venda nos olhos, dá a você uma mochila e apresenta diante de você um vasto terreno. E você sai caminhando por esse terreno, entendendo que ali está a sua existência, a sua vida. No decorrer do caminho, você percebe que ele possui algumas anfractuosidades, algumas irregularidades. Então você tomba em um pequeno buraco, tropeça ali adiante, até que, num dado momento, você cai em um grande buraco. Um buraco muito fundo. Então você fica assustado. Quando você percebe que não consegue olhar o que está em volta e fica completamente atordoado, você se lembra da mochila que está nas suas costas. Então você abre a mochila, retira de dentro uma única ferramenta que ela possui e que nós podemos entender como uma pá. Você encontrou uma pá dentro da sua mochila. O que você faz? Se só possui a pá parece ser o grande significado, o grande sentido da situação. Então, devemos cavar. Então, você pega a pá e cava. Cava profundamente, com todas as suas forças, imaginando que, com aquela atitude, sairá da situação. Só que o que você não está percebendo é que você está em um buraco. E quanto mais você cava, mais você penetra fundo no buraco. Quanto mais você cava, mais você afunda e fica cada vez mais difícil de sair daquele local. Então você percebe que não está encontrando saída. Continua tateando o ambiente, mas não consegue se mexer dali, a não ser para baixo, para dentro do buraco. E você continua cavando, cavando, e percebe que cada vez mais se envolve naquela situação aterradora. Ora, muitas pessoas vivem assim. E aí nós nos perguntamos, até quando elas vão cavar? Porque cavar é paradoxal. Cavar significa ampliar o buraco em que se encontra aquela pessoa. E não é justamente isso que frequentemente nós fazemos, pensando
que temos alguma saída, que vamos encontrar alguma solução, apenas cavando em um ambiente de buraco onde nós nos encontramos. Nós chamamos isso, dentro desse contexto de metáfora, de comportamento disfuncional. É um comportamento totalmente disfuncional, isto é, estratégias de enfrentamento de certas situações que não estão funcionando. Parece simples de analisar, mas não é tanto assim, porque envolve outras variáveis, como nós vamos verificar. Inicialmente, comecemos pelos comportamentos disfuncionais, pelo ato de cavar. Quando é que nós cavamos na nossa vida? Quando é que nós aumentamos o buraco em que nós nos encontramos? De algumas maneiras. Por exemplo, quando bebemos excessivamente, quando consumimos drogas ilícitas, quando nós evitamos ao máximo enfrentar aquilo que nós tememos, ou, ao contrário, quando nós agredimos violentamente tudo aquilo, todas as situações, todas as circunstâncias que nos produzem medo. Quando nós controlamos demasiadamente tudo ao nosso redor. Ou, ao contrário, quando nós nos tornamos indiferentes, nos desligamos completamente de tudo que acontece no ambiente. Também quando nós nos importamos demais com aquilo que acontece dentro de nós. Ou, ao contrário, quando nós deixamos para lá e não ligamos, não nos importamos com aquilo que acontece dentro de nós. Enfim, existem várias formas de cavarmos na nossa vida, ampliando o buraco onde nós nos situamos. Esses eu citei alguns. Vou dar alguns exemplos agora práticos no campo do cavar, ou de aumentar o problema acreditando que estamos conseguindo de alguma forma uma saída e nos enganamos. Por exemplo, pensemos nos transtornos de ansiedade, bastante comuns na atualidade. Os transtornos de ansiedade, por exemplo, o transtorno de pânico. O transtorno de pânico se caracteriza exatamente pelo quê? Pelo medo de a pessoa passar mal em determinado local. Ela tem medo, de repente, de vir a dar um vexame, a ter um ataque cardíaco, uma sensação de que ela vai morrer, perder o controle naquele momento. Enfim, ela tem medo de desenvolver o medo de passar mal em determinada situação. Então, por exemplo, ela evita falar em público, ela evita o contato social, ela evita ir a algum lugar, por exemplo, a um show onde há uma multidão. Ela não consegue, porque ela tem muito medo ali de passar mal e não ter saída, não ter escapatória para buscar ar, para buscar socorro. É o transtorno de pânico onde há o medo de ter medo. O transtorno de ansiedade generalizada é aquela pessoa muito preocupada com tudo, daí o nome generalizada. Ela se preocupa com o amanhã, ela se preocupa com o que aconteceu no passado e não tem mais conserto, ela se preocupa com o presente, fiscalizando tudo, tomando conta de tudo, levantando todas as variáveis possíveis para que nada dê errado.
Portanto, uma pessoa perfeccionista, uma pessoa que se torna sistemática, que gosta das coisas do seu jeito e, portanto, vive em um nível de preocupação, em uma necessidade intensa de buscar acerto em tudo aquilo no qual se envolve. Essa pessoa é muito preocupada. A preocupação é a palavra de ordem do transtorno de ansiedade generalizada. Chamamos essa doença como a doença do e se, isto é, e se não der certo? E se não gostarem de mim? E se eu falhar na hora? E se me der um branco naquele momento? Enfim, a pessoa se pergunta o tempo inteiro, e se? E quanto mais faz essa pergunta, menos atua na vida. Porque ela quer ter certeza de tudo, certeza essa que nunca vai aparecer para ela. Porque não há propriamente certeza para todas as coisas. Não podemos ter certeza para tudo. A vida em si, ela é uma grande incerteza. Então, essa pessoa vive num estado de preocupação muito intenso. O transtorno obsessivo compulsivo, bastante comum. Também enxergamos esse transtorno em uma grande porção da população mundial. No transtorno obsessivo compulsivo, a pessoa tem pensamentos intrusivos, repetitivos, nos quais ela fica completamente atribulada, envolvida, perturbada. Os pensamentos assaltam sua cabeça sem que ela possa comandar isso. E esse é um problema muito grave, porque ela gostaria muito de poder controlar esses pensamentos, mas não pode. Eles vêm à mente e tomam conta, produzindo grande ansiedade. Por exemplo, pensamentos de contaminação, de estar com as mãos sujas, de estar de alguma forma contaminado com algum tipo de vírus, bactéria, sujeira. E com isso, ela adota comportamentos ritualísticos. É assim que são chamados os comportamentos, por exemplo, de lavagem. A pessoa lava as mãos consideravelmente, com muita frequência. Toma banhos muito demorados. Lava os objetos, as louças, repetidas vezes. Passa álcool o tempo inteiro nas maçanetas, em locais onde ela vai tocar. Antes de comer, ela leva o garfo de volta para a pia, lava, depois traz para tentar comer. Enfim, há uma preocupação muito grande de contaminação ou de sujeira e uma compulsão de limpeza e de lavagem. Da mesma maneira, nós vamos reconhecer aqueles pensamentos intrusivos de dúvida, consequentemente as compulsões de checagem. Será que eu desliguei o gás? Será que eu tranquei a porta? Será que eu coloquei tudo que eu precisava dentro da minha bolsa? E ela abre a bolsa e revê várias e várias vezes se aqueles objetos que ela precisa estão dentro dela. Está no ponto do ônibus, volta várias vezes para checar se passou a chave na porta da casa, se realmente trancou tudo, se desligou o gás, se fechou as janelas, se apagou a luz. São pensamentos de dúvida, de incerteza e compulsões de verificação repetidas vezes. Outros pensamentos atormentadores também vêm na cabeça. Pensamentos, por exemplo, de blasfêmia, pensamentos de ter provocado algum mal a alguém, então ela retorna, ela chega em casa, por exemplo, com o carro, mas pensamentos tomam conta dela, dizendo, será que eu atropelei alguém? Será que eu machuquei alguém? Então ela volta no quarteirão 2, 3, 4 vezes para verificar se houve algum acidente possivelmente
provocado por ela. Ou pensamentos do tipo, eu penso, acontece. E de repente ela pensou de uma forma indesejável, como um pensamento obsessivo, o mal a alguma pessoa, que ela jamais desejaria o mal, mas o pensamento vem na cabeça dela. E ela começa a ter uma ideia de desejar o mal para alguém. E ela não quer ter esse pensamento. Então o que ela faz? Telefona para a pessoa várias vezes, verificando se a pessoa está bem, se a pessoa está viva, se ela não está sofrendo algum dano, porque ela acredita ter o pensamento ou o poder mágico de pensar e algo à distância acontecer. Esses são exemplos típicos do transtorno obsessivo compulsivo, em que a pessoa, assim como no pânico e no transtorno de ansiedade generalizada, passa os seus dias cavando, isto é, buscando reasseguramento, controlando, fiscalizando, checando ou evitando, de modo que ela não atinge o objetivo que ela quer. Porque quanto mais ela adota esses comportamentos disfuncionais, mais ela reforça o temor que ela tem. Mais ela diz para si mesma, isso é muito perigoso, isso é muito temeroso. Se eu estou preocupado, se eu estou pensando assim, se eu estou lavando muito as mãos, se eu estou voltando para checar, é porque algo muito ruim, de fato, pode acontecer. E com isso, a vida é que, na verdade, fica completamente disfuncional, completamente prejudicial. A pessoa leva uma vida extremamente ansiosa, pouco produtiva, porque não consegue produzir valores, não consegue realizar-se no âmbito das relações íntimas, das relações profissionais, da execução do seu trabalho dignamente, da realização de tarefas plenas de satisfação, de prazer, não consegue, porque está sempre atormentada por comportamentos que ela necessita cumprir para se sentir bem. E quanto mais cumpre esses comportamentos, mais se sente mal. Nós chamamos isso de cavar dentro do buraco onde nós nos encontramos. Essa é a metáfora a que eu me referi. Além disso, outros aspectos de cavar também estão presentes em um cotidiano não tão patológico assim como o transtorno de pânico, em que se evita, o transtorno obsessivo compulsivo, em que se repete, o transtorno de ansiedade generalizada, em que nós nos preocupamos demais. Cada um tem a sua palavra-chave de prejuízo no funcionamento. Então, nem sempre há um transtorno amplamente patológico, mas existem conflitos graves que nos atrapalham também em função do nosso comportamento disfuncional. Por exemplo, nos relacionamentos. Existem pessoas que controlam demais os seus relacionamentos, controlam o seu parceiro, controlam a relação como um todo. Por exemplo, checam o celular, checam o iPad, verificam se eventualmente o parceiro ou a parceira está traindo, está mentindo, procura algum tipo de dado, algum tipo de evento que possa justificar uma traição, uma mentira, um engano, escondendo alguma coisa, mentindo de alguma forma. São os controladores do relacionamento. E, curiosamente, isto é cavar por completo. Porque quanto mais fazemos isso, quanto mais tentamos controlar, mais nos afundamos no buraco da incerteza,
da dúvida e da insatisfação no relacionamento. Quanto mais buscamos reasseguramento, será que ela ou ele gosta de mim? Será que ela ou ele está me traindo? Será que ela ou ele vai ficar comigo? Será que ela ou ele vai me abandonar? Quanto mais ficamos com essas preocupações e adotamos comportamentos controladores dessas situações, mais distanciamos o sucesso dessa relação de nós mesmos. Mais empurramos a pessoa para longe de nós, porque sufocamos, desagradamos, ficamos enfadonhos, desenvolvemos o tédio, o cansaço, a irritação e transferimos isso para os nossos relacionamentos, para os nossos parceiros. Consequentemente, frustramos completamente o nosso relacionamento. Isso é cavar. Cavar um buraco ainda maior do que aquele em que nós nos encontramos. Nossa dúvida, nosso medo, nossa incerteza. Existem pessoas que têm um grande medo de sofrer, um grande medo de serem magoadas, um grande medo de serem traídas, um grande medo de não confiar, de não agradar. E o que é que fazem para suprir essa incerteza, essa insatisfação? Naturalmente, esse padrão de imaturidade no comportamento, que é cavar o buraco em que se encontra, o buraco da própria aflição. O que é que realmente elas fazem? Repetem continuamente esse ato. Consequentemente, destroem tudo aquilo que construíram no campo dos relacionamentos, profissional, relacionamento social, íntimo e assim por diante. Por que essas pessoas padecem disso? Pelo fato de que possuem normalmente uma baixa autoestima, uma baixa autoconfiança. Acreditam que não são competentes para serem amadas, que não são dignas de amor, que não são dignas de receber afeto. Muitas vezes tiveram uma infância onde lhes faltou aquele atendimento de necessidades vitais no campo do afeto, no campo da proteção, no campo do cuidado geral, e interpretaram ao longo do desenvolvimento que a qualquer momento podem ser abandonados, a qualquer momento podem ser rejeitados, a qualquer instante seus relacionamentos podem ruir, porque seus parceiros, por exemplo, vão se cansar, vão desistir, não vão mais perceber aquela pessoa como interessante, atraente, consequentemente irão embora. E qual é a atitude que a pessoa toma na tentativa de se proteger desse sofrimento? Geralmente em atitudes polares, em dois polos. Primeiro, ou ela se submete ao relacionamento, portanto, aceitando tudo como está, aceitando às vezes parceiros abusivos, aceitando parceiros indiferentes, parceiros que não se importam, marcam, não cumprem o horário, não vão visitar, não vão namorar, aparecem quando dá, enfim, usam e abusam de um comportamento em relação àquela pessoa insegura e ela nada faz. Aceita somente pelo medo de estar sozinha, porque ela acredita que sozinha talvez ela não dê conta de suprir a sua vida de afeto, de atenção, de proteção, de carinho. Veja como isso é um grande sofrimento. Ou ela vai para o outro polo. Em vez de concordar, ela critica o tempo inteiro para tentar consertar a relação,
para tentar controlar aquele estado de coisas que está acontecendo no seu relacionamento. Então ela telefona, ela checa, ela cobra, ela exige, ela reivindica, ela adota comportamentos acreditando que isso vai modificar seu relacionamento. Entretanto, só piora, porque a pessoa que se sente cobrada, exigida, na verdade, ela se cansa, ela fica exausta de ter que lutar contra aquele padrão de manipulação da pessoa insegura. Consequentemente, rui, destrói o relacionamento. É um comportamento de cavar, tipicamente de cavar. Então, é importante que você, que está me ouvindo, analise se você vem de alguma forma cavando na sua vida. Será que isso vem acontecendo com você? Será que você tem um nível de ansiedade muito grande e por isso você está evitando o tempo inteiro coisas que poderiam ser altamente agradáveis, muito prazerosas para a sua vida, evitando experiências, evitando situações, evitando momentos que poderiam ser entusiasmantes? Ou, ao contrário, será que você está evitando a possibilidade de ter um grande sucesso profissional? A pessoa oferece a você uma função, mas você tem medo de assumir, porque você não se sente talvez tão capaz. E o que você faz? Recusa, se isola das pessoas que gostam de você, porque você não se acredita merecedor ou merecedora de amor, de afeto. Na certa você pensa, eu sou uma pessoa tão sem graça, quem vai gostar de mim? Quem vai se interessar por mim? Imagina, eu vou chegar ali e vou acabar dando vexame, os outros vão rir, ou vão logo se cansar de mim, ou vão me deixar ali de escanteio. Não vou, porque eu vou chegar ali e nada vai acontecer de bom. Eu não sou atraente, eu não sou interessante, eu sou uma pessoa feia, ou eu sou uma pessoa que não sabe conversar. São suposições altamente destrutivas e que, com isso, você acaba cavando muito no buraco em que você se encontra. Acaba entrando mais naquele buraco enorme, usando a pá de olhos vendados, portanto não sabendo o que está acontecendo e imaginando que está sendo um sucesso a resolução dos seus problemas. Quanto mais eu cavar, mais eu saio daqui, o que não é verdade. Mais você se afunda no seu buraco, evitando, agredindo, manipulando, controlando, se esquivando, enfim, adotando comportamentos muito prejudiciais. Por que você faz isso? Porque você tem duas coisas importantes que estão bastante perturbadas no seu interior. São os sentimentos e os pensamentos. As nossas emoções ou os nossos sentimentos são experiências internas das mais importantes. Curiosamente, nós temos a impressão de que os nossos sentimentos vêm para nos molestar. Engano. Os nossos sentimentos ou emoções vêm para nos sinalizar uma mensagem instrutiva, uma mensagem de conhecimento. As emoções servem para sinalizar um estado interno de necessidade que precisa ser suprida. É isso. É para isso que servem as emoções. As emoções, elas funcionam como nossas aliadas, nossas amigas, não ao contrário. Nos sentimos mal e logo dizemos, eu não queria sentir isso. Isso que eu estou sentindo, essa dor que eu estou sentindo, vai ser para sempre. Eu não vou suportar essa dor.
Aí é que está o grande engano. Você não se pergunta, por exemplo, o que é que este sofrimento, esta emoção, este sentimento perturbador quer transmitir para mim? O que é que ele está me sinalizando? Do que eu estou necessitando? Essa pergunta é fundamental, mas nós não fazemos. O que é que nós queremos? Nos livrar desses sentimentos. Sentimentos de ansiedade, sentimentos de culpa, sentimento de mágoa, sentimento de remorso, sentimento de tristeza, sentimento de raiva. Nós queremos nos livrar desses sentimentos. Esse é um grande engano. O que você precisa fazer é justamente o contrário, é travar contato com as suas emoções, aprofundar-se nelas, deixar que elas venham, para que você, como uma pessoa observadora das suas emoções e dos seus pensamentos, possa compreender qual é a necessidade que você precisa suprir. Uma vez que você compreenda qual é a necessidade que você precisa suprir, imediatamente deixa de ser um sofrimento terrível para ser algo que você concebe, que você compreende, que você assimila. E tudo que assimilamos, entendemos, compreendemos, fica mais fácil de analisar, de observar, de atender aquela necessidade. Esse é o ponto fundamental que você não pode esquecer. Portanto, essa é uma forma clássica de não cavar, de usar uma ferramenta adequada para solucionar o momento pelo qual você passa. Primeiro aspecto importante. Veja o que aconteceu na metáfora que eu disse para você, que eu contei. A pessoa tinha uma venda nos olhos e uma pá. Ora, o que ela precisa fazer para começar a mudar a sua situação, de se aprofundar no buraco e ficar cada vez mais enterrada no fosso dos seus sofrimentos? O que ela precisa fazer? Primeiro, tirar a venda. Esse é o primeiro passo. Tirar a venda. E segundo, encontrar uma outra ferramenta. Então, primeiro passo, tirar a venda. Isto é, observar melhor o que os sentimentos e pensamentos querem nos dizer. A primeira coisa. Segundo, usar uma outra ferramenta agora útil para sair do lugar. Ali, no caso da metáfora, seria o quê? Uma escada, uma corda, não uma pá. A pá aumenta o buraco. A escada nos faz subir e sair do buraco. Mas não. Nós continuamos cavando. Por quê? Primeiro porque estamos de olhos vendados. Vamos tirar a venda. O que é tirar a venda? Ter contato direto com sentimentos e pensamentos. Esse é o primeiro ponto. Ter contato direto. Quando nós temos contato direto com nossos sentimentos, tudo começa a mudar rapidamente. É curioso quando faça essa experiência em casa mesmo. Quando você estiver com raiva, em vez de dizer, eu não posso sentir isso, eu tenho que me controlar, eu não quero sentir essa angústia, eu não deveria estar me sentindo assim. Não, vá para um canto reservado e pergunte a você mesmo: o que é que este sentimento está me sinalizando? O nome disso é autodistanciamento. Eu me distancio de mim um pouco, porque eu não sou o sentimento. Eu tenho o sentimento. Eu sou um ser humano que a todo momento muda, que a todo momento se transforma, que a todo momento cresce. Eu sou um ser humano. Ora, estou bem, amigável. Ora, estou
entediado, frustrado, com raiva, entristecido, mal-humorado. São experiências do dia a dia. São experiências do cotidiano, conforme as situações. Ninguém pode evitar. Se você quer evitar sentimentos ruins, esqueça, não vai acontecer. Porque sentimentos aparecem a todo momento, de acordo com situações. Sentir é humano. Certa vez um paciente, durante uma psicoterapia comigo, disse: eu tenho ódio de mim. Eu perguntei por quê? Porque eu senti inveja, muita inveja do meu irmão. E eu fiquei pensando e depois analisamos profundamente essa situação. Por que ele não poderia ter inveja? Por que ele não poderia ter um sentimento de raiva? Por que ele não poderia ter uma percepção de impotência em dado momento? Onde está escrito que nós não podemos sentir isso? Claro que podemos. Somos humanos e humanos se sentem assim. Só precisam, em vez de se condenar, em vez de se criticar, em vez de evitar, se afastar, se isolar, desaparecer, examinar cuidadosamente essas emoções, percebê-las com clareza. O que é que elas querem me dizer? Elas querem me apontar alguma coisa, elas querem me ensinar alguma coisa. Então eu paro e me distancio um pouco de mim, dizendo para mim mesmo: eu não sou essa emoção, ela só está em mim, me doendo. Então, se ela está doendo, é porque ela quer me dizer alguma coisa. Qual é a minha necessidade? O que é que eu preciso fazer para compreender a sinalização dessa emoção? Por exemplo, a pessoa sente raiva. O que é isso? Por que eu sinto raiva? Porque alguma coisa aconteceu que me contrariou, que me machucou, e que eu estou reivindicando um conserto a que eu tenho direito. Eu tenho o direito de receber uma reparação em relação a algo que me machucou, que me doeu. Então a raiva vem para eu dizer: olha, isso me doeu, isso me feriu, eu não gostei. E eu tenho o direito de revelar o que é e pedir para que não aconteça de novo. Da mesma maneira, por exemplo, a tristeza. A pessoa está triste. A pessoa está experimentando talvez de alguma forma uma frustração. O que é que isso está sinalizando para ela? O que é que essa emoção está querendo dizer para ela? Que ela precisa naquele momento de um acolhimento, de uma palavra. Ela está precisando de ajuda. É nesse momento frágil em que ela é mais humana. Por que isso seria um fracasso? Por que isso seria fraqueza? Eu conheço pacientes que me disseram: eu não posso me sentir de forma alguma ansioso. E por que não? Porque sentir ansiedade demonstra que eu sou fraco. Mas que pensamento equivocado é esse? É um pensamento que merece um certo distanciamento para eu examinar. Será que isso faz sentido? Eu tô certo nesse raciocínio? Realmente isso é verdadeiro? Quando eu sinto ansiedade, quando eu estou triste, quando eu estou de alguma forma sensibilizado, recolhido, retraído na minha dor, isso é terrível, porque mostra que eu sou fraco. Como isso é verdade? Será que não é o contrário? Não mostra que agora eu sou humano, porque os humanos sentem isso? Os humanos se sentem assim. Os humanos têm uma capacidade de analisar a sua dor com a consciência e, portanto, ficam magoados. Alguém já viu aqui algum animal magoado? O seu cão, por exemplo, quando você briga com ele, ele fica magoado? Não. Daqui a pouco ele volta, abana o rabo, etc. Porque ele não tem a capacidade de perceber a emoção na consciência, na análise do intelecto. Nós temos.
Então, a nossa dor perdura um pouco mais, porque ela leva ali o crivo da consciência, o exame da consciência, da atribuição que damos a essa dor. Então ela se amplia. Veja como funciona tudo isso que eu estou revelando, como é importante percebermos isso. Então, é necessário que nós nos distanciemos um pouco da nossa dor e digamos, o que é que esse sentimento quer me dizer? Esse sentimento é normal, eu sou um ser humano, eu posso sentir isso sim, mas ele está querendo me dizer alguma coisa. Qual é a minha necessidade? O que é que eu estou reivindicando? Do que é que eu estou precisando? Olha que pergunta importante, porque aí, em vez de nos isolarmos, em vez de nos distanciarmos, evitarmos tudo o que tememos, ou irmos para cima agredindo, cobrando, machucando, ferindo os outros em função do nosso medo de perda, do nosso medo da solidão, nosso medo do abandono, em vez de fazermos isso, nós vamos expressar os nossos sentimentos. Nós vamos dizer, olha, a verdade é que eu estou muito preocupado com o nosso relacionamento. Ou então, a verdade é que eu estou me sentindo um pouco inseguro para dar continuidade a isso. Ou então, a verdade é que eu fiquei muito aborrecido, muito zangado com isso que você me fez. O que você me fez me doeu, e eu queria pedir a você que não fizesse mais isso. Ou então, a verdade é que nesse momento eu estou muito triste. Parece que eu não estou vendo saída nessa situação. Você pode me aconselhar? Você pode me ajudar? Olha que coisa importante. Não há nada mais humano do que ser autêntico na expressão das emoções. Então, procure observar quais são seus funcionamentos. Como é que você está funcionando no cotidiano? Você está muito temeroso e anda evitando tudo? A estratégia não vai funcionar, entenda isso. É muito melhor você ir adiante e enfrentar aquilo que você teme. Quanto mais você enfrentar, não é lutar contra, é enfrentar, isto é, aceitar o sentimento e ir adiante, enfrentando, realizando justamente aquilo que você teme. Por exemplo, medo de falar em público. Olha que coisa interessante. Não precisa ser nem numa grande plateia. Por exemplo, o pai e a mãe que vai na escola do filho, numa reunião de pais, e vai muito assustado. E se me perguntarem alguma coisa? E se pedirem minha opinião para alguma coisa? E fica com vergonha de falar em público, vergonha de dar uma opinião. Alguém chega para a pessoa num grupo e diz assim, fulano, dê uma opinião sobre isso que nós acabamos de ler. Pronto, isso é uma catástrofe para a pessoa. Parece que ela vai desmoronar. Alguém apontar o dedo para ela e dizer, fale você. Pronto, isso é o fim da picada, como se diz vulgarmente. Ora, se você evitar, se você ficar muito temeroso e sair dali às pressas, fugindo do contato, tudo que você conseguirá é cavar. Isto é, você amplia o medo de falar em público, porque uma vez que você fugiu, você diz para dentro de você, de fato, eu ia falhar, eu ia fracassar. Então, o que eu tenho que fazer? Sair daqui, porque isso é muito perigoso. Cada vez que você evita, o medo aumenta. Só que você imagina que, evitando, você vai sentir um grande alívio, e sente mesmo. De fato, você sente um grande alívio naquele momento. Logo mais, vem uma sensação de fracasso, uma sensação de impotência e uma frustração consigo mesmo, porque você não fez aquilo que era para ser feito. O que era para ser feito? Enfrentar, falar em público. Então, para que você possa funcionar melhor, em vez de cavar, encontrar uma escada para sair do buraco, não alimente o que você teme.
O que é que você teme? Falar em público? Não alimente, ou seja, não se esquive. Treine e fale em público. Busque ajuda. Faça uma psicoterapia, se necessário, para vencer a timidez, para vencer o retraimento. Busque apoio. Algumas vezes é necessário, de fato, passar pela experiência da psicoterapia, porque sozinhos não estamos dando conta de vencer isso. Nem sempre dá para fazer sozinho, mas algumas coisas dá para fazer. Com certeza. Por exemplo, eu tenho medo de me relacionar com alguém. Por quê? Porque eu acho que eu vou ser abandonado, que eu vou ser traído, que vão me enganar, que vão mentir para mim. Isto é um estado de insegurança seu, porque você não tem nenhuma comprovação de que isso vai acontecer. Você pode, de repente, encontrar alguém muito bacana, uma pessoa muito responsável, sólida dentro de si mesma, com comportamentos plenamente sadios. E o temor é seu. Não que ela vá fazer isso de forma alguma, é o seu temor. Então, o que é que você teme? Ser abandonado? Não alimente de forma alguma o seu temor. Entregue-se ao relacionamento. Confie, faça um teste. Mesmo com algum nível de ansiedade, faça um teste. Confie, entregue-se, aproveite, curta o relacionamento, passeie, divirta-se, crie um vínculo sadio e você verá que na grande maioria das vezes dará muito certo. Seus temores, normalmente, não se confirmam. Eventualmente pode acontecer. Ninguém acerta o tempo inteiro nas relações. Mas e daí? E se acontecer? Não foi você, foi o outro que cometeu o delito, o equívoco. Deixe a consciência dele e envolva-se em novas oportunidades que sejam gratificantes. Mantenha-se íntegro, olhe para você com bondade, com compaixão, com carinho e diga: mas eu estou íntegro, eu não fiz nada. Ele ou ela que fez, problema dele ou dela. Que siga em paz. Eu continuo dentro de um estado de ética, de segurança, de comportamento lúcido. Então eu mereço o melhor, eu mereço o amor. Logo aparecerá alguém com quem eu possa me relacionar de uma forma muito proveitosa. Acredite em você, invista em você, aceite situações que não podem mudar, viva com base em incertezas, sim, porque a vida é plena de incertezas. Podemos estar vivos agora, logo mais não sabemos, como costumamos sempre dizer, e é uma grande verdade. Tudo é uma incerteza. O importante é viver o momento presente da melhor forma possível. Entregue-se agora para o melhor, acreditando em você, acreditando nas outras pessoas. Confie sim nos outros, porque você confiando nos outros não quer dizer que eles não vão enganar você, quer dizer que você vive em paz consigo mesmo. Você vive feliz dentro de si. Mas e se me enganarem? Problema deles, não seu. Não foi você que praticou o ato indevido, o ato que machuca. Foram eles, claro, vai doer. Mas pelo menos não foi você. Não, você permanece sadio, totalmente íntegro, totalmente eficaz no seu funcionamento. Isso não é muito bom? Não é maravilhoso poder viver assim? Então comece, a partir de agora, a aceitar seus sentimentos. Quando vier uma tristeza, vier uma angústia, uma ansiedade, aceite, diga assim: ansiedade, pode ficar aqui comigo, eu respeito você. Mas eu não vou deixar de fazer minhas coisas porque você está aqui, me perturbando, me alfinetando. Eu vou continuar fazendo. Eu estou com algum receio de ir a tal lugar, de frequentar tal ambiente, de passar por tal experiência, mas eu vou. Mesmo com você comigo, eu vou, porque você não é eu. Eu sou um ser humano, livre, independente. Eu apenas sinto a ansiedade. Eu não sou a ansiedade.
Eu, às vezes, penso de forma indesejável que eu não sou capaz, que eu não sou alguém merecedor de amor, que eu sou alguém que talvez a qualquer momento vá ser abandonado. Esses pensamentos passam pela minha cabeça, diga isso para você, passam pela minha cabeça, mas eles não são eu. Eu apenas percebo que a minha mente assimila esses pensamentos, produz essas ideias, mas elas não são eu. Elas apenas passam por mim e eu percebo que a minha mente produz essas ideias. Você não é bom o suficiente, você não é capaz. As coisas não vão funcionar bem para você. Você vai acabar sendo infeliz. Esse relacionamento não vai dar certo. Ou essa profissão, melhor desistir, pare logo com isso. Quantas vezes isso não acontece, não é? A pessoa abraça uma profissão, abraça um certo nível acadêmico, daqui a pouco desiste. Não, eu não gostei, não, isso não estava dando certo para mim, eu não estava conseguindo aprender direito. São pensamentos indesejáveis que vêm na nossa cabeça, perturbando-nos, fazendo com que a gente cave e entre cada vez mais no buraco. Não permita isso. Saia um pouco de você e diga: esses pensamentos, de fato, me deixam ansioso, me deixam triste, me deixam tenso, mas são só pensamentos. Eu não vou permitir que eles tomem conta de mim. Eu vou examiná-los, eles procedem, eles são úteis, eles estão me ajudando. Eles são verdadeiros, são fatos na minha vida? Não, não são. São apenas pensamentos. Então, assim eu vou me libertando deles. Porque na medida em que eu vou funcionando bem, apesar dos meus temores, apesar das minhas inquietações, quando eu vou funcionando bem, eu vou desistindo deles, porque as coisas vão dando certo. A maioria das coisas que eu escolho dão certo, eu tenho sucesso, eu vou realizando, eu vou produzindo e descubro que o que eu sinto e penso nada mais são do que sentimentos e pensamentos que passaram, chegaram e foram embora. Duraram um tempo, mas não me paralisaram na vida, não prenderam a minha existência. É assim que temos que lidar quando cavamos demais. Em vez de evitar ou atacar, nós lidamos com a situação pacificamente, amorosamente, aceitando os sentimentos e perguntando: o que eles querem me dizer? Qual é a necessidade que eu preciso atender em mim? E atenda essa necessidade. Seja compassivo com você, bondoso com você. Olhe para você diante do espelho e diga: você merece amor. Você é filho de Deus. Você está na vida como qualquer outro. Então você merece o melhor, sim. E dê a você esse melhor. E você verá, fazendo isso, quanta coisa boa você vai conquistar, apesar de ter estado ansioso, temeroso, triste, deprimido, frustrado. Funcionando na vida, esses sentimentos, essas sensações perturbadoras vão desaparecendo, porque você vai vendo a coisa acontecer, dando certo, as conquistas acontecendo. Enfrente dessa forma os seus temores, em vez de cavar o seu insucesso. Eu espero que essa live tenha ajudado você a refletir um pouco, a ver se você está cavando, ou se você está adotando um funcionamento sadio, apesar de medos, apesar de algumas tristezas, apesar de ansiedade ou depressão. Continue funcionando. Vá pouco a pouco realizando de modo adequado, de modo saudável. E você verá que esses pensamentos vêm e daqui a pouco vão. Que esses sentimentos chegam, doem, mas logo mais passam, porque nós vamos assumindo compromissos com a vida, apesar
desses temores e vamos vendo a coisa dar certo, funcionar, ir adiante e vamos ficando, ao contrário, mais alegres, mais confiantes, deixando de lado aquelas emoções perturbadoras. Era essa a mensagem que eu gostaria de deixar para você refletir, e eu espero que tenha sido útil, a fim de que você possa tomar decisões novas na sua vida desde já. Tome decisões novas, apesar dos temores, apesar das angústias, das limitações. Tire a venda dos olhos, troque a pá pela escada, saia do buraco e enfrente tudo corajosamente, apesar do medo. E você verá que a sua vida vai florescer muito mais.